Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos da nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Leon Denis, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o habitual das terças-feiras. E hoje nós teremos o nosso companheiro Roberto Negrão, trabalhador e médium da nossa casa, que vai desenvolver as suas reflexões em torno do tema do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo: não separeis o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento. Mas, como nós ainda temos uns 5 minutinhos antes de iniciar a nossa reunião, nós gostaríamos de dar alguns avisos, lembrando sempre, né, o nosso companheiro vai colocar aí na tela, que nós precisamos de ajuda lá para os assistidos da obra social Antônio de Aquino, principalmente nesse período emergencial da pandemia, onde nós já estamos atendendo mais de 70 famílias, já são 74 famílias. Precisamos de alimentos para a cesta básica, né? Arroz, feijão, óleo, macarrão, todos esses listados, né? Se vocês puderem levar as suas doações, na rua Antônio de Oliveira Gama, 209C, a rua do 25º Batalhão, no Jardim Caiçara, no Instituto Altivo Panfiro, onde era a nossa antiga sede, de 9 às 11 da manhã. Precisamos também do kit infantil, né, composto desses alimentos que aí estão. Aqueles que não quiserem levar a cesta, o alimento, podem, se preferir, depositar na conta da Casa Espírita, na Caixa Econômica, né, que ali está, agência 0179, conta 1836, dígito 7. Ou mandar um Pix, né, que facilitou muito a nossa vida, para o CNPJ que está ali escrito, e aí você pode fazer isso no sábado, no domingo, no feriado, que cai no mesmo instante, e assim nós poderemos fazer a compra para ajudar a família. Lembrando sempre que precisamos também, além dos alimentos, do material de higiene e limpeza, e que esses itens todos, alimentos, material de higiene e limpeza, kit infantil, devem ser entregues até, no máximo, o último sábado do mês, para que a gente possa ter tempo de preparar e distribuir para os assistidos. Todos os dias chegam novas famílias precisando de auxílio com a máxima urgência, em situação muito precária, e a sua doação, por menor que seja, é muito importante. Vamos ajudar, meus irmãos. Ajudando, a gente sabe que a gente estará ajudando a nós mesmos também e praticando um pouquinho daquela caridade que Jesus e os bons espíritos nos ensinam todos os dias. Então, já estamos a 2 minutinhos, né, do início da nossa reunião, lembrando que aqueles que desejarem, após a reunião pública do atendimento fraterno, basta ir no site do CEL de Cabo Frio e clicar no link, né, do formulário, do atendimento fraterno, que a sala costuma ser aberta por volta entre 9h20 e 9h30, né? E logo que a sala estiver aberta, você estará lá aguardando, o anfitrião colocará você para dentro e será realizado o atendimento fraterno online por um dos trabalhadores da casa, né? Da nossa casa espírita. Então, aqueles que estão precisando, repito, basta irem no site do CEL de Cabo Frio, que vai estar aí o tempo todo sendo divulgado, né? Durante a palestra a gente coloca de vez em quando, e clicar no link do atendimento fraterno, que também é divulgado aqui durante a palestra pública, tá bom? Então, vamos passar agora a leitura da nossa página de harmonização do livro Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título é Casamento. O casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio,
implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes, muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais em que se jungem psiquicamente uma à outra, sem necessidade da permuta sexual mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, seja elas quais forem, sem razões nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Emmanuel. E assim, meus irmãos, convidamos a todos a elevarem o pensamento a Deus e a Jesus, rogando: Mestre, querido amigo de todos nós, esteja conosco, Senhor, nesse momento em que estamos prestes a iniciar a reunião pública de estudos e passes da noite de hoje. Dai, Senhor, àquele que fará uso da palavra, calma, serenidade e inspiração, para que junto de seus guias e dos trabalhadores de nossa casa, possa esclarecer as palavras do Evangelho da forma mais compreensível e simples, como foi simples a sua mensagem, Senhor, e que tocou tanto aos nossos corações. Dai também a todos nós que estamos aqui a assistir essa palestra, que está prestes a começar, humildade, abertura de coração e mente, para que possamos escutar sem quaisquer preconceitos, simplesmente tentando buscar o sentido verdadeiro e puro que estão nos ensinamentos do Mestre.
E assim, que seja em seu nome, Jesus, em nome dos bons espíritos trabalhadores da casa de Leon Denis, Baltazar, Antônio de Aquino, Dr. Herman, mas, sobretudo, em nome de Deus, possamos iniciar a reunião pública de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus, declaramos iniciada a nossa reunião. E assim, vamos passar agora, meus amigos, a leitura do Evangelho, né, do capítulo 22, dos itens 1 a 4, a indissolubilidade do casamento, né? Não separeis o que Deus juntou. Alguns fariseus também vieram para junto de Jesus para o tentar, e lhe disseram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os fez macho e fêmea? E que lhes disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Por que então, replicaram os fariseus, Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse? E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, e que não seja em caso de adultério, e se casar com uma outra, comete um adultério. E todo aquele que casar com uma outra mulher que tenha sido repudiada, também comete um adultério. Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas que não existem no mundo inteiro e mesmo na cristandade dois países onde elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só país em que elas não tenham sofrido modificações com o passar do tempo. Porém, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. É a lei do amor. Deus quis que os seres fossem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se estenda sobre seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidar deles, a fazê-los progredir. Deve-se, então, considerar a lei civil supérflua e retornar-se aos casamentos segundo a natureza? Certamente que não. Porquanto a lei civil tem por finalidade regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização.
Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Ela deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente nada se opõe a que a lei civil seja uma decorrência da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina vêm dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda muito presentes, já perderam bastante o seu domínio sobre os povos esclarecidos e acabarão por desaparecer com o progresso moral, que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males sem número, as faltas e mesmo os crimes que resultam das uniões realizadas tendo em vista apenas interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou lhes devolver a liberdade. Se a perspectiva de um vínculo indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. E assim, meus irmãos, passamos a palavra em nome de Jesus e pedimos a Jesus que abençoe o nosso querido amigo Roberto Negrão, para que ele desenvolva as suas reflexões em torno de um tema tão atual e tão interessante para todos nós. Graças a Deus. Bom, uma boa noite a todos. Obrigado, Fernando. Nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus por permitir que, através da tecnologia, estejamos conectados pelo pensamento, nos treinando, né, para o momento futuro, que a nossa comunicação será pelo pensamento. Agradecemos também a espiritualidade amiga da casa pelo convite, pelo sustento de estar aqui hoje falando sobre a indissolubilidade do casamento. Como o Fernando nos disse, um tema que tem muita interpretação diferenciada, um tema difícil e tão atual. Então, vamos entender essa passagem, né, do Evangelho, vamos entender Jesus naquela época. Jesus, um espírito crístico, um espírito que conhece da lei de Deus, pelo menos muito mais que qualquer um aqui encarnado, pois ele é o ser com maior potencial que já pisou aqui na Terra, nosso guia e modelo. Então, ele sabia alguns pontos, vou citar alguns pontos que ele já sabia aqui, quando entrou nesse diálogo. Ele sabia que todos nós somos criados individuais. Em algum momento, Deus nos criou. Não nos criou como homem ou como mulher. Ele nos criou. E nós estaríamos na condição de, às vezes como homem, às vezes como mulher. Ele sabia, olha, ele sabe, né? Mudar o verbo. Ele sabe que nós somos imortais. Fomos criados e vamos viver sempre, aprendendo, evoluindo e se enquadrando cada vez mais nas leis de Deus. Ele sabia que nós temos o livre-arbítrio. O que é isso? A gente pode decidir falar sim, falar não, eu quero, eu não quero, e tomar minhas decisões. É claro que esse livre-arbítrio ele é diferenciado. Quanto mais evoluído nós formos, mais autonomia nós temos desse livre-arbítrio. E quanto mais primitivo, vou dizer assim, ou seja, quanto menos conhecemos a lei de Deus, mais somos orientados através dos espíritos amigos. Por que isso? Porque existe uma lei que ele também sabia, chamada ação e reação. Que tudo que a gente faz é gravado no universo. Tudo que a gente faz, exala. Porque para fazer eu penso. Se eu pensei, eu emito. Se eu emitir, pronto, já saiu de mim. E qualquer um percebe.
Então, se o universo percebe, ele responde com uma ação contrária. Então, tudo que eu faço tem uma ação contrária de igual teor. Ele também sabia disso. E ele sabia que ninguém nasce do nada. Nós vivemos em família. Nós precisamos de um pai, de uma mãe, que em algum momento se uniram para que o ser pudesse reencarnar em um corpo de homem ou de mulher. Então, ele sabia que a gente precisava viver em família. E Jesus também sabia que existe duas leis no momento. Existem as leis de Deus, que são leis imutáveis, que não mudam, que aos poucos nós iremos chegar lá. E existem as leis dos homens. A lei dos homens, como Kardec acabou de dizer no texto, ela é mutável, ela muda, ela é diferente de cada localidade, de cada situação, porque ela vai se adaptando cada vez mais, se aproximando da lei de Deus, mas ela é de acordo com a sociedade vigente, para que possa ter um convívio harmônico cada vez melhor. E Jesus também sabia, né, para a gente acabar essa pequena revisãozinha, que existe a pluralidade das existências. Vamos chamar de reencarnação. Que muitas vezes eu vou reencarnar como homem, muitas vezes como mulher, que são aprendizados. Nós vamos ver no estudo de hoje isso. Então, Jesus sabia disso tudo, e muito mais, né? E ele era um médium potencial. Ele conseguia perceber o pensamento de todos que estavam ali. E era o conhecedor do que estava se passando. Então, nessa passagem do Evangelho, Mateus 19, 3 ao 9, ele começa assim, que o Fernando leu para a gente. Os fariseus chegaram tentando Jesus. Olha só, os fariseus chegaram tentando Jesus. Muito importante. Quem eram os fariseus? Está lá na introdução do Evangelho sobre o Espiritismo, ele explica quem são os fariseus, quem são os saduceus. Só para a gente relembrar aqui, os fariseus eram aqueles que tomavam parte das controvérsias religiosas. Eles eram cumpridores das práticas exteriores, né? Eles eram devotos, conheciam as leis mosaicas, eram muito orgulhosos, tinha ânsia de dominação, tinha a religião como um meio de chegar a seus fins, mas os meios eram meio assim, sabe, suspeitos. Exercia uma influência muito grande sobre o povo. Por isso que eles eram povos poderosos em Jerusalém. E eles, esses fariseus, que eram tidos como religiosos, né? Eu já acabei de explicar um pouquinho, eles tentaram Jesus. O que é tentar? Fazer Jesus errar, fazer ele se equivocar, tropeçar. Então eram maliciosos. Porque os judeus sabiam todas as leis mosaicas. Porque achavam aquelas leis sagradas. E quem transgredisse, quem fizesse errado, eram punidos severamente. Então, o que eles faziam? Tentavam Jesus com perguntas. Se Jesus errasse aquelas perguntas, pronto, ele estava em contradição com a lei vigente, que era a lei de Moisés. Então, eles teriam chance de puni-lo. Como é que eram maliciosos? Mas Jesus foi criado dentro do judaísmo. Conhecia as leis de Moisés, conhecia as leis de Deus, como eu falei antes, e percebia a intenção dos fariseus. Então, assim, ele sabia o que estava fazendo quando respondeu aquelas perguntas. E o fariseu continua, né? Questiona assim: porventura, é correto um homem repudiar no sentido de separar, divorciar, da sua mulher por qualquer causa? Olha que pergunta maliciosa. Hoje seria maliciosa, imagina naquela época. Por que eu falo naquela época? Que ele perguntou se é correto um homem se separar ou divorciar da mulher. Por qualquer motivo, qualquer causa. Naquele tempo, vamos voltar naquela época que Jesus vivia. Era vigente entre os judeus a poligamia. Então Jesus tinha que responder dentro da lei mosaica. E sem transgredir a lei de Deus, porque ele não podia dar ensinamento errado. Então era costume machista. Naquela época era machista. Hoje ainda somos machistas, na verdade.
Naquela época era muito intenso. As leis beneficiavam os homens. As mulheres, nem pensar. Então nós tínhamos lá, como relato, o rei Davi, lembra, o rei Salomão. Tinham várias esposas, várias concubinas, né? Está escrito lá nas escrituras. Tem até um dito lá que conta que Salomão montou um harém com 1000 esposas, 1000 mulheres. Era tempo difícil para a mulher. Já melhorou bastante hoje. Vamos botar a cabeça naquela época. Então a mulher era um escrava do homem. Era um objeto de seus desejos. O marido era seu amo, era senhor. Então ele podia, naquela época, escrever uma carta chamada carta de repúdio, ou carta de divórcio, traduzindo para hoje, ficar melhor esse entendimento, e a união estava desfeita. Ele podia se desvencilhar da mulher. Mas olha o que Jesus respondeu, né? Se era correto o homem repudiar, separar, divorciar da sua mulher. Ele respondeu assim, Fernando acabou de ler para a gente, vocês não têm lido? Por que ele perguntou isso? Porque eles sabem que eles liam a lei mosaicas. Eles liam as escrituras. Então, vocês não têm lido que quem criou o homem ser humano, desde o princípio os fez macho e fêmea? Olha só, quando Deus criou o homem, o fez macho e fêmea. Sexo diferente, não é verdade? Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Olha a resposta de Jesus. O que é que ele quis falar? Para que eles voltassem lá no princípio, pregassem as escrituras e entendessem que lá na Gênesis, vou falar que nem o Miguel agora, né? Lá na Gênesis, capítulo, Miguel é um médium do céu de amigo nosso que decora as coisas fantasticamente, né? Então, a Gênesis, no capítulo 1, item 27, ele fala assim, e Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Criou o homem, os criou. Aí na Gênesis 5:2 ele completa assim, ó, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Então Deus criou o homem e a mulher e os chamou homem. Olha que troço interessante. Jesus pediu que eles voltassem nas escrituras e entendessem o que era homem e mulher. Só que eles não têm um conhecimento que a doutrina espírita nos dá hoje. Jesus fala não só para aquela época, mas para épocas por vindouras, para que a gente possa entender o que vem depois. Então, na Gênesis 2:24, né, ele fala assim, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne, quebrando os laços sociais. Por quê? Porque naquela época o homem vai deixar seu pai e sua mãe. Não seria o correto falar a mulher deixará seu pai e sua mãe, já que era uma sociedade machista? Mas a gente vai ver por que Jesus mandou eles procurarem esses lá no princípio e por que mandou se informarem melhor, né? A gente vê que lá no livro aí, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, A Caminho da Luz, ele fala uma parte da raça adâmica, que a gente vai entender essa parte da criação de homem, de mulher, raça adâmica, melhor. Fica aí a dica de leitura, tá bom? Então, a gente vê que se tornarão uma só carne no sentido material e espiritual, Jesus coloca. Material na união dos sexos, para que ambos pudessem dar oportunidade de terem filhos, de espírito reencarnarem e cumprirem suas expiações e suas provas, no sentido material. E espiritual também. Por quê? Porque no sentido de ambos pensarem juntos, em se respeitarem, criar harmonia familiar, praticar paciência, criarem os filhos juntos. Ou seja, então ele iria unir realmente o material e o espiritual. Nós vamos entender mais na frente um pouquinho Kardec falando sobre isso aí, tá? Aí, e continua Jesus. E quando os dois se tornarem uma só carne, o homem, quando ele fala o homem, é a lei humana, certo? Não separará o que Deus juntou. Olha só,
E quando os dois se tornarem uma só carne, o homem não separará o que Deus juntou. Isso aí cria uma polêmica, cria um nó na ideia, porque se imagina-se que Jesus falou que não se pode separar, porque você vai, se casa religiosamente, no civil, se casa, e perante Deus você jamais pode separar. Mas será que foi isso que Jesus quis falar? Será? Vamos ver agora. O que ele fala é o seguinte, que nós podemos separar quantas vezes quisermos, sem problema nenhum. Tudo é normal. Tanto é que a gente faz. Sempre aconteceu, com a carta de repúdio naquela época, e hoje, chamado de divórcio. O que muda é que hoje a carta pode ser feita pelo homem ou pela mulher. Mas presta atenção só. Lembra que eu falei lá que existe uma lei de ação e reação no universo, do qual Jesus conhecia? Imagine só. Cada relacionamento que a gente tiver, a gente se relaciona com uma pessoa, com o espírito, seja ele homem, seja ele mulher. Eu me separo perante a lei dos homens, sem problema nenhum, acontece de forma normal. Mas as separações normalmente acontecem de forma fácil? Não. É de forma difícil. É por isso que estão se divorciando. Às vezes deixa mágoa, às vezes deixa ódio, às vezes sentimento de vingança, às vezes esquece os filhos por raiva do outro, esquece os compromissos assumidos e vai contraindo débitos. Ou seja, nós separamos segundo a lei dos homens. Mas pelas leis de Deus, nós estamos vinculados por uma coisa chamada magnetismo. Porque nós deixamos sentimentos, nós deixamos coisas a resolverem, que eu vou ter que consertar. Antes de deixar a sua oferenda no altar, volte e reconcilie com o teu próximo. Que é mais próximo que o cônjuge? Que é mais próximo do que a esposa? Do que o marido? Então, vai ficar sempre o sentimento de rancor, de raiva, de desprezo, que eu vou ter que reparar. Eu estou ou não estou junto com esse ser? Eu não consigo me separar pela lei de Deus. Ah, Roberto, mas e se as duas pessoas forem se amarem muito, também estão relacionados pela lei de Deus. Se Deus juntou, jamais separa. Eu estou unido pelo amor. São sentimentos que nos unem. Então, na verdade, quando eu me relaciono com alguém, eu estou unido. E a lei de Deus não me deixa separar, seja ele pelo amor ou pela dor. Então, aí está o entendimento com maior visibilidade. Ah, mas eu não vou conseguir resgatar ou me vincular novamente com esse ser que eu, nesse momento, não consigo estar perto. Não tem problema. Deus é bom. Ele permite outras reencarnações. Às vezes a gente vamos trocar de posição, um como esposa, um como marido, às vezes como filho, às vezes como primo. E aí vamos aprendendo. Lembra a pluralidade das existências? Jesus conhecia, falou com propriedade. Então, está errado? Não. A gente pode se separar quantas vezes quisermos. Mas tem consequências. Não é verdade? Ninguém foge da lei de Deus, porque não cai uma folha sem que o pai não saiba. Ah, mas eu não tenho sentimento de rancor nenhum para com a outra pessoa. Que bom. Mantenha-se assim. Você conseguiu uma elevação. Mas se a outra tiver um sentimento assim com você, ela vai ter que aprender. Ela vai ter que se reajustar. E como você já aprendeu, já superou, muitas vezes você vem para ajudá-la a crescer junto novamente. Então, essa passagem é muito importante. Eu demorei um pouquinho nessa passagem de Jesus aí, para a gente entender, quando ele quis falar que não separa o que Deus ajuntou. Então,
Uma coisa é a lei dos homens, a outra coisa é a lei de Deus. Então, os fariseus, eles não param por aí. Lembra que estavam tentando pegar Jesus pelo pé? Ele continua assim: por que Moisés mandou o homem dar à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Jesus respondeu: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, os permitiu repudiar ou divorciar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Vamos parar para pensar o seguinte: o que ele está falando? O que Jesus respondeu para eles? Que a carta de divórcio era um documento legal, já existia a carta de repúdio. O marido dá para a mulher, como eu falei lá atrás. Então, nesse caso, quando o marido dava, numa sociedade machista, Moisés também era um médium, era uma pessoa que era intuída. Não era qualquer um que estava ali. Então, quando ele fez a lei mosaica também, por que ele colocou que o marido que fazia a carta de repúdio? Porque assim a mulher poderia ficar livre para ter outro relacionamento, em situação machista. Agora, imagine se a mulher, naquela época, faz uma carta de repúdio e entrega o marido. Na sociedade machista, ele vai ficar com vergonha, com raiva. Essa mulher nunca mais ia ter liberdade ou paz, porque ele iria persegui-la, que se achava dono. Mas no momento que ele não quer mais, ele queria se desvencilhar e fizesse a carta de repúdio, ele dava liberdade da mulher. Porque Moisés sabia, como Jesus falou ali, a dureza dos corações. Aquele coração maldoso. Por isso ele preferiu que o homem pudesse fazer a carta de divórcio. E com o avanço da nossa sociedade, com o avanço das nossas leis humanas, hoje essa carta de divórcio das leis dos homens pode ser dada tanto pelo homem ou tanto pela mulher. Como é que nós evoluímos? Mas essa carta de divórcio não isenta daquela lei de causa e efeito, do qual tenho que me reajustar. Então, Jesus também responde assim: no princípio não era assim. Ou seja, nas tradições mais antigas, no Velho Testamento, não se observa a utilização frequente da carta de divórcio no tempo de Jesus, só no Novo Testamento. Por quê? Porque naquela época a mulher realmente era um objeto, muito mais. Então o homem era dono, ficava ali, não tinha carta, não escrevia carta de repúdio. Hoje em dia essa carta está sendo muito usada, não é verdade? A gente vai chegar lá, se Deus quiser, perguntando, esclarecendo um pouquinho melhor. Então Jesus continua: mas eu, Jesus, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, ou seja, traição, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com que o outro repudiou, também comete adultério. Ele está falando aqui claramente que o homem é tão culpado quanto a mulher. Porque os dois são espíritos. Eles estão na condição de homem e mulher. Jesus quer dizer que o casamento não deve acabar por motivos banais. Deve-se fazer o máximo. Porque quem se separa por motivos banais é como se estivesse se separando, como se estivesse não se separando pela lei dos homens. É como se estivesse casado, tendo outro relacionamento. Aí seria adultério. A traição é um dos maiores motivos das cartas de repúdio. Podemos citar também a violência. Então aí acaba o diálogo de Jesus e os fariseus. E, mais uma vez, os fariseus não conseguiram pegar Jesus pelo pé. Então a gente pergunta: o que mudou de Jesus para cá? 2000 e poucos anos. Quase nada, não é verdade?
A lei dos homens mudam conforme o tempo. Os costumes, as épocas, os locais. Mas a de Deus jamais muda essas leis. Nossos atos têm consequências. O que mudou é que tanto o homem como a mulher têm a liberdade de escrever a carta de repúdio. O que vai mudar mais na frente, com o nosso entendimento melhor da lei de Deus, é que nós não somos nem homens, nem mulheres, nem somos dono do outro. Que o relacionamento acaba pela dureza de nossos corações, como Jesus nos fala. Que a gente não consegue perdoar, tolerar, pacificar, revelar, harmonizar, enfim, né? A gente não consegue se esforçar ao máximo para aceitar como o outro pensa, só porque ele age diferente de nós. Não é verdade? Na pandemia agora, a gente viu tantos relacionamentos acabarem. Por quê? Porque, na verdade, estão se conhecendo melhor, estão ficando mais tempo junto e não conseguem aceitar como o outro pensa, como o outro age. Que relacionamento não é fácil, como a gente vai ver aqui na frente. Aí vem a doutrina espírita, né? E nos mostra que a união matrimonial não é acaso. Não acontece assim, vou me casar hoje, não. Envolve compromisso assumindo a espiritualidade. Antes da encarnação, a gente programa com quem vai casar. Às vezes, nós não temos maturidade para escolher o parceiro. Aí fica por conta dos mentores espirituais. Eles não colocam uma pessoa no caminho. Mas o planejamento começa lá antes da reencarnação. O Martins Peralva, que é o escritor espírita, né? Ele fala que tem 5 tipos de casamento. Tem aquele acidental, que é a atração momentânea, aquela paixão. Eu vejo, vou e caso. Nem se conhece. Acontece muito entre pessoas inferiorizadas, ou seja, conhecendo um pouco da lei de Deus. Tem aqueles casamentos provacionais, que são reencontros de almas para reajustamento. Esses são os mais frequentes. Aqueles que não deram certo às vezes e voltam de novo para tentar uma reconciliação. São os mais frequentes esses, como eu falei. É por isso que nos lares a gente se encontra às vezes desarmonia, incompreensão. Parece ter vivido aquela situação várias vezes. É um novo reencontro de almas, tentando aprender a paciência, a tolerância, né? Esses são os provacionais. Ele fala também que tem os sacrificiais. É um reencontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada. Como assim? Lembra que eu falei? Às vezes a pessoa já perdoou, já não tem mais mágoa, já não está mais naquele estado da separação, e o outro ainda mantém aquele sentimento. Ele se permite uma programação reencarnatória juntos para poder fazer aquele outro, ajudar aquele outro a crescer, acabar com aquela mágoa que guardou dentro de si. Também tem os afins. São aqueles reencontros de corações amigos. São afetivos, são amigos. E tem um casamento, vamos supor assim, não falo perfeito, mas harmônico. E tem o último, que ele classifica como transcendentes. São almas que se relacionam, já vêm engrandecidas no bem, que buscam as realizações imortais, já vem com um propósito junto de crescimento. Fica uma dica de um livro aqui que não é espírita, porque os homens fazem sexo e mulheres fazem amor. Esse livro é muito bom, que fala entender que o espírito, quando encarna no corpo de um homem, ele tem as características de um corpo, característica que eu falo, de um corpo hominal. Ou seja, a força bruta é maior. Tem coisas que o corpo físico proporciona facilidade ao espírito e outras que proporcionam dificuldade para ele. Então, somos diferentes, encarnados em corpos diferentes. Um exemplo que ele dá no livro é que o homem, normalmente, não costuma achar onde estão as coisas em casa. Onde botou a... Roberto, onde está a chave? Eu pergunto, né? Onde está a chave? Onde está minha camisa? Eu perco tudo. Eu nunca sei onde está nada. Às vezes eu olho a gaveta, cadê aquele meu short? Eu olho, e não consigo achar o meu short. Ela vai e fala assim, tá aqui na sua cara, não tá vendo não? Eu falo, ai meu Deus, estava mesmo, eu não vi.
Por que isso? No livro eles explicam, né, que o homem, o corpo do homem, ao longo de um tempo, foi criado, né, foi se adaptando para proteger a família, para caçar. Então tem uma visão periférica, ele tem uma visão ampla das coisas, e ele não consegue observar muitos detalhes. Então é por isso que o homem tem, é claro, tem exceção, tá, gente? O homem tem facilidade no estacionar um carro, porque ele tem uma visão mais ampla. Não estou falando que mulher não sabe estacionar carro, não, gente. Tá? Isso é uma característica mais atuante, né, no homem. Tem facilidade de estacionar um carro, facilidade de observar coisas grandes, distantes, porque ele foi feito, o corpo ajuda nisso. E a mulher sempre foi um olhar nas coisas pequenas, porque na cria ela tinha que observar qualquer detalhe, uma manchinha no corpo, observar uma diferençazinha pequena. Então, o olho sempre para a cria. Então, a mulher observa detalhes. Então, a mulher é detalhista. Claro que é. Ela consegue achar uma chave, consegue achar uma roupa, tem uma visão melhor. E são diferenças, essas que eu citei aqui. Tem, no esse livro, tem várias, centenas, dezenas de experiências assim. Então, quando a gente se relaciona, um homem ou uma mulher, ou não, um casal, tem diferenças. Somos diferentes em pensamentos, somos espíritos em evolução, temos capacidades diferenciadas. Então, tem que se respeitar, tem que ter paciência. Eu sempre falo, né, aqui nos estudos, que relacionamento é a ferramenta que Deus utiliza para a nossa evolução. Casar é arrumar um personal trainer espiritual. Porque ali a gente pratica paciência, pratica tolerância, a gente pratica, né, benevolência, o silêncio, e por aí vai. Em ambas as partes. Porque se um conjunto de células, para falar até melhor sobre isso, começa a entrar em falência, o resto vai todo junto, não é verdade? Assim é o casamento. Se eu deixar um desses sentimentos, dessa vontade de crescer, essa tolerância cair, vai tudo por água abaixo. São gotas que eu vou acumulando. Nossos sistemas vão caindo. Nossos paradigmas têm que ser mudados. O casamento é fator de evolução para o espírito. Um relacionamento, um não é o dono do outro. Meu marido, minha esposa. Ninguém é dono de ninguém. Nós somos individuais. Nós estamos crescendo juntos. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, mais ou menos uma pergunta assim: do ponto de vista moral, não parece que nós estamos regredindo? A resposta é mais ou menos assim, gente. Engana-se se olhares bem, verás que o plano da Terra tudo avança. Mas às vezes é necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam a necessidade do bem e das reformas. Quando ele fala homem, ele fala raça humana. Às vezes, o casamento chega a um extremo e a gente dá a carta de divórcio. E percebe o que errou, o que poderia ter feito para manter, em ambas as partes. Às vezes é necessário que o mal chegue ao extremo. Lembra a parábola do filho pródigo? Que ele experimenta o excesso, ele sai, faz de tudo, depois volta e se corrige? É mais ou menos por aí. Agora, como está meu casamento hoje? Nós estamos conhecendo melhor na pandemia. Eu estou treinando minha paciência, estou treinando a tolerância. Todos aprendem, com todo o conhecimento espírita que eu tenho da lei de Deus, eu já entendo como funciona. Eu ainda me culpo por ter dado ou recebido uma carta de divórcio? Ou eu tento consertar a cada momento para que não cometa os mesmos erros? O Rossandro, né, que é um expositor espírita também, ele fala o seguinte, que tem algumas relações muito engraçado. A gente fala que tem relação à la carte, que é aquela boa, que eu vou, escolho com calma, aprecio, né?
conheço, noivo, aprecio, sei quem é, depois eu caso. Tem relações que é self-service. Ele fala que a pessoa, pum, pum, já conheceu hoje, está casando amanhã. Tem tudo para estar equivocado. E tem aquela relação rodízio, que é o que está acontecendo muito hoje. Todo mundo pega todo mundo, se separa hoje, casa amanhã de novo, já se casa falando, se não der certo eu separo e caso com o outro, aí depois volta, se separa, casa de novo com ele mesmo. Uma coisa de doido, ninguém entende mais. Porque nós vivemos tanta repressão religiosa, social, que quando soltou e nos deu liberdade, nós confundimos com libertinagem. Quando eu falo nós, maioria, né, eles botam maioria, se confunde com a libertinagem. E a gente se confunde que relacionamento não é relacionamento sexual. Tem um propósito muito maior que isso. O sexual é aquela união material para proporcionar que o espírito venha a reencarnar as suas expiações. Mas o relacionamento espiritual é aquele que nós praticamos os nossos sentimentos. Então, a gente viveu uma sociedade reprimida, passando para uma sociedade pervertida, para poder vir o equilíbrio. E foi necessário o mal chegar. Hoje nós já entendemos bem isso aí. A rede social, olha, a gente entende a rede social. Hoje foi feita uma pesquisa recentemente que fala que 87% das pessoas que frequentam redes sociais não postam nada. E os 13 que postam lá fazem esse estardalhaço todo de vida fake. Só tem casamento feliz. Se o casamento for hoje na Terra totalmente feliz, tem coisa equivocada. Pode até existir, gente. Totalmente feliz. Porque casamento é reajuste. É um personal trainer na situação atual de hoje. A gente treina. Se já treinaram e alcançaram o objetivo, parabéns. Eu treino todo dia. Porque a gente quer estabilidade emocional. A gente quer que o outro faça por nós. Eu quero achar o meu príncipe quando eu vou casar. Eu quero achar minha alma gêmea. A alma gêmea não existe. Existem espíritos afins. Existem espíritos que eu tenho que me reajustar. Mas fica para outro estudo isso aí, senão a gente sai muito fora do tema. Então, casamento feliz não é aquele que você encontra a sua alma gêmea. Casamento feliz hoje é aquele que você encontra e está sempre testando a paciência. Está em constante manutenção. Vive oscilando em cima e embaixo. Isso é o normal nos dias atuais. Porque é uma construção. Nós estamos construindo. Ninguém aqui é perfeito. Aí Kardec coloca para a gente, faltam aí 13 minutos, né? Passa rápido o tempo. Kardec, lá no finalzinho, depois daquela passagem de Mateus, Kardec escreve. Mas Kardec escreve suas colocações, mas não vamos esquecer que ele botava as suas informações, quando escreveu o Evangelho, sempre em opinião com o Espírito de Verdade, porque ele consultava o Espírito de Verdade para colocar as coisas no Evangelho, ou em algumas obras, porque ele era o guia dele. Então, ali, não é só a opinião de Kardec, é a opinião do Espírito de Verdade, o Espírito responsável pela obra do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, responsável pela codificação também. Kardec coloca assim, né? Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. E é verdade. A lei de Deus não muda. O que ele vai unir, vai ficar unido. Verdade? É como se fosse dois elétrons unidos pelos espinhos. Jamais se separam. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Kardec coloca lá. Então, as nossas leis vão mudar. Porque nem todos os países têm as mesmas leis. Tem países que aceitam a poligamia, ou monogamia. Tem países que o marido oferece a sua cônjuge para esquentar o visitante. São sociedades, são processos sociais. Quem está certo ou está errado? Não existe erro. Ninguém está errado.
Se estiver equivocado na lei de Deus, ele vai aprender e vai corrigir. Que o que importa é estar feliz consigo mesmo e fazer que o outro se sinta feliz. Esse é o propósito da lei de Deus. Ele fala que o casamento é de ordem divina. Claro, que Deus instituiu o relacionamento para que a gente possa aprender. Kardec coloca assim: não existe no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam justamente iguais e elas mudam com o tempo. A nossa lei daqui a pouco de matrimônio, de casamento, de carta de divórcio, vai mudar. Imagine só quando na população do globo entender que somos espíritos, que estamos na condição de homem e de mulher, que por mais que a gente se separe, estaremos unidos pelo pensamento, pelos sentimentos. Como é belo. Na verdade, daqui a pouco estaremos todos casados. Estaremos todos no único rebanho. Coisa bacana, né? Se com 2 a gente quer essa confusão toda, imagine com 50, 100, 1 milhão, 2 milhões, pensando uníssonos. Lá para Espírito Crístico isso, né? Deus quis que os seres fossem unidos, não somente pelo laço da carne, mas pelos laços da alma. Não é verdade? A Kardec coloca lá também: o homem civilizado não pode viver como selvagem, por isso as leis dos homens e de sociedade. A lei dos homens é de acordo com a sociedade. Se a gente não tivesse o coração tão endurecido, como Jesus falou lá atrás, não precisaríamos de carta de divórcio. Meu companheiro, no momento eu não consigo mais, a gente consegue ficar junto, mas vamos conviver harmonicamente? Vamos, não tem importância. Não ficar juntos, separados, sempre harmonia, na paz, os dois felizes. Mas não acontece muito assim. A sociedade tem que trazer regras duras para a sociedade dura. Já que nosso coração é duro, nós temos regras duras. O progresso moral que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males e as falsas relações à lei de Deus. Então, só progredindo moralmente, a gente vai entender isso. Entender que jamais estaremos separados um do outro. A lei de afinidade, a lei de amor, ela rege todo o universo. Nós temos conexão pelo Pai, pelo Criador. Todos nós estamos imersos no fluido cósmico universal. E ele está oscilando em todo instante. Ele oscila. Nos faz sentir. Então, o que eu penso aqui, eu emano para todos os meus cônjuges, que eu já tive em todas as minhas encarnações. Hoje a gente briga se é certo o casamento entre homem com homem, mulher com mulher. Não sou eu que vou julgar isso, que está certo ou que está errado. Porque, na verdade, imagine um ser que está encarnado 30 vezes no corpo de um homem e encarnar num corpo de uma mulher. A cabeça dele está voltada no corpo nominal. Já que não existe homem e mulher, daqui a pouco nosso relacionamento vai ser puramente para procriação. Porque nós já somos seres, já seremos seres que muitos se amarão. Tem planetas que a reencarnação nem acontece pelo ato sexual. Não precisa mais do ato sexual para a reencarnação. De que forma, Alberto? Eu não sei. Ainda não cheguei lá. Mas é tão bacana saber isso, que Jesus afirma, né? Meus discípulos, muitos se conhecerão por muitos se amarem. E esse é o propósito. Nós temos muito que se amar. Respeitar as relações. Não julgar. Se cometer equívocos, não tem importância. Nós teremos outras oportunidades de acertos, de reconciliações. Se nessa for difícil, não tem problema, foi normal. Iremos vir outras vezes, próximos. Talvez não precise vir como marido e mulher.
próximos. E vamos muito se amar. Não tenhamos dúvida disso. Porque nenhuma ovelha vai se perder. Olha como é que Kardec termina. A frase Kardec termina, a frase não, o parágrafo Kardec termina esse estudo de hoje. E um dia se perguntará se é mais humano. Então vamos perguntar. Mais caridoso, mais moral, ligar um ao outro, dois seres que não podem viver juntos, ou lhes devolver a liberdade? Se a perspectiva de um vínculo indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. O que está falando? Às vezes, permanecer junto é adquirir mais débitos. É ficar aprisionado pelo sentimento, de uma forma que vai trazer muita mágoa, muita tristeza. Então é melhor que se separe, avalie, reavalie, aprenda melhor e deixe para outra oportunidade. Mas não vamos esquecer que perdeu a oportunidade. Né? Nós perdemos a oportunidade. Mas não tem importância, teremos outras, mas aquela se passou. Então não tem erro, não tem equívoco na lei de Deus. Se existe alguém ou algo fora, se algo errado, são nossos pensamentos. Então, olha como é importante a gente entender as Escrituras. Como é importante adentrar no ensinamento bíblico. Quando as pessoas falam, a doutrina espírita não estuda a Bíblia. Estuda sim. Jesus está lá, nosso guia e modelo, falando não só para aquela geração daquela época. Ele fala com propriedade daquela época, nos fazendo refletir hoje. Olha hoje, quantos casamentos acontecem e são levados como banalidades. Se realmente entendêssemos a lei de Deus, a gente perceberia, pesquisaria, né? Sentiria parceiro ou a parceira ao qual estamos nos relacionando. Porque, com certeza, nada acontece por acaso. Aquela pessoa está do nosso lado para um propósito. E muitas das vezes está para nos ajudar a crescer, a entender a lei de Deus. Então, gente, que fica a mensagem hoje de que a gente possa cada vez mais tentar manter os relacionamentos, tentar fazer as pessoas entenderem que ninguém é dono de ninguém, que todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos, e que os relacionamentos existem para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que ainda temos de equivocados dentro da gente. Que nós somos individuais, nós somos filhos de Deus e, acima de tudo, somos criados para ser felizes. Ninguém precisa ficar aprisionado a um relacionamento como sacrifício. Jesus não quer isso. Deus não quer isso. O que Deus quer é que sejamos felizes. E se existe tristeza hoje, é pelo nosso mau entendimento das leis de Deus. Então, que Jesus possa nos abençoar, que possa estar conosco em todos os momentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Agradecemos ao nosso querido amigo Roberto pelas belas reflexões e convidamos a todos a aprofundarem no estudo, lendo essas referências todas que ele passou, que são muito interessantes, e esse é um assunto tão atual, tão sempre presente nas nossas vidas, que nós, como espíritas, temos mesmo que estudá-lo para poder orientar melhor os nossos companheiros, amigos, parentes, filhos, enfim, todos aqueles que vierem nos procurar em busca de auxílio. Nós passaremos agora ao segundo momento da nossa reunião pública, que é o momento de passes à distância e radiações, no qual leremos do livro Fonte Viva, né,
que o nosso amigo coloca aí na tela, a lição 162, dentro da luta. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus está em João, capítulo 17, versículo 15. Não peça de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que não lhe percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitamos o nosso dia de serviço onde e como determine a vontade sábia do Senhor, apresentando os discípulos ao Pai Celestial. Disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Emmanuel. E assim, queridos irmãos, passemos então agora à prece para a realização do trabalho de passes e irradiações. Querido Jesus, mais uma vez aqui estamos, rogando o vosso amparo, rogando o vosso amor, vossa paz, para esse momento tão importante em que nos uniremos em pensamento, para deslocar os nossos fluidos, conduzidos pelos bons espíritos da casa de Leon Denis, em direção aos necessitados. Senhor, que nesse importante momento possamos dar o que temos de melhor, possamos irradiar amor de nossos corações, possamos irradiar paz, harmonia, tranquilidade, equilíbrio, confiança, fé. Senhor, toca o coração de cada um daqueles que estão necessitados do auxílio, dando a eles a compreensão da dádiva divina, para que eles possam aproveitá-la da melhor maneira possível. Sendo assim, Jesus, que seja em teu nome, em nome de Antônio de Aquino, Baltazar, mas acima de tudo em nome de Deus, possamos iniciar os trabalhos de passes e irradiações na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Mentalizemos assim que os fluidos benéficos, fluidos brancos, fluidos de paz e de harmonia, estejam saindo do coração e dos centros de força de cada um de nós. Que eles sejam conduzidos
por bons espíritos, junto aos nossos guias, aos trabalhadores da casa espírita, em direção aos hospitais, às UTIs, aos asilos, aos orfanatos, aos lares necessitados, necessitados de paz, necessitados de harmonia, de confiança, de fé, necessitados de um bálsamo para suas dores, necessitados de uma palavra amiga, de um consolo para suas angústias, conduzido aos moradores de rua, que parecem tão abandonados à própria sorte. Tende misericórdia desses seres, Senhor, e envolve a cada um deles em vibrações de amor. Que os nossos fluidos tragam, junto dos fluidos espirituais mais puros, o retorno à saúde para aqueles que a perderam, ou pelo menos o alívio das dores para aqueles que as sentem todos os dias. Que os nossos pensamentos do bem tragam amparo, tragam conforto, que nós possamos infundir um pouco de confiança nessas almas que se encontram muitas vezes tomadas pelo desespero, onde falta a fé, onde falta a esperança. Senhor, que possamos ser seus servos, servos a serviço do bem, da caridade, do amor, envolvendo os nossos irmãos nesse mesmo amor que gostaríamos de ser envolvidos. Pedimos, Senhor, também que tenhas piedade daqueles que ainda não creem em Ti, que ainda não acreditam na continuidade da vida, pois sabemos que esses sofrem talvez muito mais do que nós outros aqui, que já cremos ser espíritos, espíritos que continuarão a viver depois da morte do corpo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Leon Denis. Obrigado, Antônio de Aquino, Baltazar. Obrigado a todos vós que estão conosco a cada momento e com toda paciência nos amparam e nos orientam. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, gostaríamos que todos mantivessem o pensamento elevado, concentrado em Jesus, para ouvirmos as palavras do plano espiritual. Jesus Cristo, abençoe e proteja o coração de todos os irmãos presentes, vibrando com paz e sabedoria os momentos de progresso da humanidade. Lembrar a palavra de Jesus Cristo ao alertar: não separei o que Deus juntou. Caros filhos, a lembrança do escultor que se une ao fiel pela energia criadora, a energia sexual, forças vitais para desenvolver, através da pedra bruta, a imagem
na escultura de seus sentimentos, de seu interior. Não se separa, filhos, do escultor à escultura. Não se separa, porque o que se uniu é a representação um no outro. Da mesma maneira, vemos o pintor, que pela sua energia criadora, energia sexual, une-se às tintas, traduzindo para as suas emoções as forças necessárias para demonstrar a sua criação nas belezas representadas da natureza, dos seres e de tudo que é abstrato na forma da sua integração com o mundo. Não se separa a pintura do pintor. Da mesma maneira, vemos o agricultor, da sua força vital, de energias criadoras, unindo-se à terra, no processo de renovação íntima e benefício de todos, lançar a semente em profusão de ver brotar a natureza bela que preenche o ambiente de flores, de frutos, de sabores, de perfumes que ele semear. Não se separa nenhum fruto do agricultor. Ah, caros irmãos, não separei o que Deus juntou. É a ligação entre os espíritos, que na estrutura da família não se separa entre eles, na formação de uma só carne, que eles representarão na parcela dos seus cromossomos a união das forças vitais, da energia sexual, para que seus filhos sejam sua imagem da educação, sejam suas imagens no carinho, no sentimento, no esperança, no fé, no amor em Deus. Não se separa filho de pais. Não se separa mulher e homem na estrutura da reprodução. Corpos se separam, mas o que eles criam, as energias que desenvolvem, o fruto de suas convivências, essas são as uniões que não se separam para toda a história. Está registrado no éter, está registrado no fluido da vida, e lá estará a marca dos seus frutos, não somente de filhos, mas de suas ações, gravada no coração uns dos outros, como a semente que plantaram, trazida das suas mãos, como os frutos da obra do bem ou das angústias e destruições, como a alegria da visão de um mundo melhor, na pintura e na esperança de rever a sociedade renovada no núcleo familiar, como a segurança
de toda uma escultura que não se quebra pela força e determinação que os une. Ah, caros irmãos, não se separa o que os espíritos vivem entre eles. Corpos se perdem no tempo, se destroem com a desencarnação, mas convivência, representação da energia de vida, se faz perene para todos nós. Ah, caros irmãos, saibamos compreender os valores da reencarnação. Saibamos compreender os valores das uniões entre espíritos na formação dos núcleos de um lar, na estrutura de uma sociedade, como os grandes homens da educação para uma nova era. Saibamos corresponder às esperanças espirituais que a doutrina espírita promove com as palavras do Cristo. Não se separa o que Deus juntou. Reúnam suas forças, filhos, e compreendam os valores da união entre todos vocês. E os valores desta encarnação representará para todos as alegrias espirituais na convivência com tantos outros espíritos que estarão unidos a vocês de tantas outras encarnações na proposta do progresso em mundos superiores. As estruturas de vida se fazem em coletividade, porque todos já se compreendem espíritos em evolução, e as representações uns com os outros são nos favores, são nos deveres, são no compartilhar, são no entendimento do significado de tantos outros que avançam na face da terra, e esses espíritos adentram a mundos de provas e expiações, sendo essas representação do amor em todo o meio, na família universal. Quantos vocês têm visto que dão exemplo de paternidade, de maternidade, sem precisarem da estrutura do corpo físico representarem pai ou mãe. Eles já sabem ser, eles já sabem viver e demonstram isso nas suas ações, no amar aos irmãos, como o Cristo nos ensinou. Forças vibrantes da paz e da caridade envolva o lar de todos nas uniões que Deus promove no progresso da sociedade segura e feliz, hoje, agora e sempre. O abraço do irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma reunião pública de estudos e passes, com essa belíssima mensagem do plano espiritual, e assim passaremos para a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para lhe agradecer pelo aprendizado de hoje à noite, agradecer pelo alívio que encontramos nessas reuniões, ainda que virtuais, onde nos sentimos amparados, nos sentimos amados pelos nossos companheiros encarnados e desencarnados. Agradecer pelo amparo que recebemos
do Centro Espírita, com tantos espíritos bondosos que se dedicam dia e noite a aliviar fardos, remover dores, infundir esperança em nossos corações. Senhor, que nós possamos ter uma semana tranquila, de harmonia, de paz, e que possamos também carregar essas vibrações que aurimos hoje, nessa reunião pública, para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, levando paz, muita paz, a outros corações. E assim que seja em seu nome Jesus, em nome de Baltazar, de Antônio de Aquino, mas sobretudo em nome de Deus, possamos encerrar a reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Então, meus irmãos, muito boa noite a todos, uma excelente semana para todos vocês e até sábado, né? Quando nos reuniremos de novo.